À medida que buscamos uma compreensão mais profunda do Espírito Santo, somos levados a explorar o magnífico papel que ele desempenha na vida dos fiéis. Sua divindade e influência transformadora se estendem por todos os aspectos da nossa jornada de fé. As metáforas frequentemente usadas para descrever o Espírito Santo, como fogo, vento, água, óleo e pomba, não devem nos distrair da verdade fundamental. O Espírito Santo é Deus. Ele é plenamente divino, assim como o Pai e o Filho. Jesus Cristo, nosso Salvador, confirmou essa divindade ao comissionar seus discípulos a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, versículo 19. Uma declaração que coloca o Espírito Santo no mesmo nível de divindade que o Pai e o Filho. O testemunho bíblico da divindade do Espírito Santo é eloquente e convincente. Em Atos 5, versículo 3, vemos Ananias sendo repreendido por Pedro por ter mentido ao Espírito Santo. Essa ação é equiparada a mentir a Deus, demonstrando a igualdade de divindade do Espírito Santo com o Pai e o Filho. Outro testemunho notável é encontrado na forma como as Escrituras do Antigo Testamento, sob a inspiração do Espírito Santo, são citadas no Novo Testamento. Um exemplo disso é Isaías 6, versículo 9, que no Novo Testamento é atribuído ao Espírito Santo. Atos 28, versículo 25 ao 26. Isso destaca que o Espírito Santo é a fonte da inspiração divina nas Escrituras. A obra do Espírito Santo é sentida desde antes da criação do mundo, como vemos em Gênesis 1, versículo 2, onde ele pairava sobre as águas, participando ativamente na criação. Romanos 8, versículo 11, nos lembra que o Espírito Santo também é o agente da ressurreição. Além disso, é o Espírito Santo que nos permite nascer de novo espiritualmente, um conceito central da teologia cristã. João 3, versículos 5 ao 7. Sua influência não se limita à regeneração. O Espírito Santo desempenha um papel essencial em nossa caminhada de fé. Orienta-nos, ensinando-nos, nos consolando. Romanos 8, versículo 26, nos lembra que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, intercedendo por nós quando não sabemos como orar adequadamente. João 14, versículo 26, destaca que o Espírito Santo nos ensina, trazendo à memória o que Jesus nos ensinou. Ele também nos guia em toda a verdade. João 16, versículo 13, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Seu papel é multifacetado, abrangendo o ensino, a convicção e a orientação. Entender o Espírito Santo como uma pessoa divina e não apenas uma força impessoal é essencial. A Bíblia testemunha sua personalidade por meio de ações e emoções que só podem ser atribuídas a uma pessoa. Romanos 15, versículo 30, fala sobre o amor do Espírito. E Efésios 4, versículo 30, adverte para não entristecermos o Espírito Santo. Outra evidência de sua personalidade é encontrada na forma como ele toma decisões e comanda. Atos 16, versículo 6 ao 7, nos mostra como o Espírito Santo proibiu Paulo de pregar em determinadas regiões e direcionou sua jornada, evidenciando sua vontade e orientação. A influência do Espírito Santo também se estende à nossa chamada e capacitação. Atos 13, versículo 2, destaca que o Espírito Santo chamou e designou Paulo e Barnabé para a obra do Senhor. Seu papel na ordenação e capacitação de líderes na igreja é fundamental. Convidamos você a explorar ainda mais o magnífico papel do Espírito Santo em nossas vidas. À medida que mergulhamos nas Escrituras, descobrimos seu trabalho ao longo da história da redenção e na vida da igreja.
Ele é o agente da transformação espiritual, o consolador em nossos momentos de necessidade e o guia na verdade. Ao reconhecer a natureza divina e pessoal do Espírito Santo, somos inspirados a adorá-lo em toda a sua majestade e a compartilhar as boas novas do Evangelho com o mundo ao nosso redor. Que a obra contínua do Espírito Santo nos capacite a viver vidas de fé e serviço ao nosso Criador, à medida que seguimos sua orientação e nos entregamos ao seu amor, poder e sabedoria. O Espírito Santo é o terceiro membro da Trindade, sendo completamente Deus, assim como o Pai e o Filho. Sua divindade é claramente afirmada nas Escrituras e sua influência é fundamental na vida dos crentes. O Espírito Santo é o agente da criação e da ressurreição. Antes mesmo da criação do mundo, o Espírito Santo pairava sobre as águas. Gênesis, capítulo 1, versículo 2, participando ativamente na obra da criação. Sua obra na regeneração espiritual é crucial para a fé cristã, como Jesus declarou em João, capítulo 3, versículos 5 ao 7. Além disso, o Espírito Santo desempenha um papel vital na caminhada do crente. Ele nos ajuda em nossas fraquezas, intercedendo por nós quando não sabemos como orar adequadamente. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Ele nos ensina e nos guia em toda a verdade. João, capítulo 14, versículo 26 e 16, versículo 13. Auxiliando-nos na compreensão das Escrituras e revelando-nos as profundezas da fé. O Espírito Santo também é a fonte do amor e da consolação. Romanos, capítulo 15, versículo 30, fala sobre o amor do Espírito. E Efésios, capítulo 4, versículo 30, adverte para não entristecer o Espírito Santo. Além disso, sua influência se estende à ordenação e capacitação de líderes na igreja. Atos, capítulo 13, versículo 2, destaca que o Espírito Santo chamou e designou Paulo e Barnabé para a obra do Senhor. Ao explorar mais profundamente o papel do Espírito Santo na vida dos fiéis, somos lembrados da sua natureza divina, personalidade e influência transformadora. Ele é o Consolador, o guia, o professor e o que nos capacita a viver vidas de fé a serviço de Deus. Que a obra contínua do Espírito Santo nos inspire a adorá-lo em toda a sua majestade e a compartilhar as boas novas do Evangelho com o mundo ao nosso redor. Que possamos seguir sua orientação e nos render ao seu amor, poder e sabedoria à medida que crescemos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo Pedro, capítulo 13, versículo 18. Obrigado por acompanhar as minhas palavras até aqui. E como reflexão, vou deixar mais um salmo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmos 23, versículo 4. Obrigado.